Bom dia a todos. Manifesto aqui meu agradecimento pelo convite, quanto o assunto é da mais alta relevância e não apenas eu venho para satisfazer o desejo da instituição que me convida, mas também para me sentir realizado, cumprindo minha responsabilidade, participando desse momento conjunto, onde nós procuramos esclarecer o valor da educação sobre paradigma que realmente deve nortear. Então, agradeço a UTESP, a representação do órgão, da instituição, por esse convite. O meu tema é o direito natural e a educação clássica. Quando a gente fala em direito, parece que vamos tratar de um assunto técnico que apenas acomoda-se ao interesse de um determinado segmento da sociedade, os juristas, daqueles que buscaram formação específica nessa área. Mas quando eu adjetivo direito como natural, eu já não estou mais falando apenas do direito positivo, do direito a que tem acesso aqueles que gozaram de uma formação específica para tal. Eu estou falando de um direito comum, estou falando de algo que nossa consciência natural, que a reta razão poderá reconhecer. Estou falando de referenciais éticos que nos são congeniais, que nós podemos reconhecê-los por uma relação empática que temos com os valores que eles apregoam. Então, portanto, não é um assunto técnico restrito a um público reservado de pessoas. E o outro assunto também, apesar de ser um objeto de pesquisa específica, a educação, mais particularmente a educação clássica, não nos é também estranho, porque todos nós passamos pela educação, ainda que muitos não sejam educadores, passaram passivamente pela educação, não passivamente no sentido de inércia, mas no sentido de terem sido educados, terem passado pelo processo em que a educação lhes chegou. Então, são dois temas que, portanto, são acessíveis a pessoas de qualquer formação, a pessoas comuns, e é isso que realmente nos interessa. O que nós chamamos de educação clássica, uma educação mais antiga, mais tradicional, da época dos gregos, dos romanos e da Idade Média. Às vezes, as pessoas dizem, por que se reportar a períodos tão antigos da história para falar sobre educação? Vejam só, uma das coisas assim mais curiosas que eu acho é que quando nós lemos um livro de Platão, de Aristóteles, alguns pontos podemos discordar, mas nós sentimos ali realmente a unidade da natureza humana, porque nós vemos que eles estavam lidando com problemas com os quais nós também estamos lidando hoje. Eles estavam interessados em questões a que nós também manifestamos interesse nos nossos dias. Então, nós ali nos encontramos realmente com um sentimento universal da humanidade. Muitas vezes nós vamos ler um livro contemporâneo, de um autor mais recente, e nós encontramos questões tão artificiais, tão longe daquilo que nós espontaneamente buscamos, que nós nos sentimos ali não representados, nós temos um estranhamento. Isso é uma curiosidade, quer dizer, eu vou ler um filósofo contemporâneo, que tem uma linguagem extremamente hermética, esotérica, que trata de questões que ele mesmo criou, mas que a humanidade não tem aquelas questões como sendo suas, e a própria filosofia específica dele criou aquelas questões, não são questões da humanidade, e eu estranho aquilo ali. Às vezes muita gente tem um preconceito contra a filosofia, contra a sociologia, porque lê os contemporâneos, e acha aquilo ali tão estranho, tão distante. Quando ele lê os antigos, aí ele passa a gostar da filosofia, uma coisa curiosa, né?
Quer dizer, os antigos estando mais distantes do tempo, nos são mais atraentes, porque parecem tratar de coisas que são mais universalizáveis, que são questões humanas que despontam com naturalidade. Então, a gente vê o seguinte, que ao longo do tempo, as universidades fizeram com que os filósofos, os sociólogos, em lugar de serem intérpretes do homem comum e buscarem as respostas para as questões que os homens comuns levantam, inclusive dar as respostas juntamente com eles, porque às vezes eles encontram a resposta, mas não sabem como expressar de modo sistêmico, aí aparece um filósofo, um sociólogo que ajuda. Em vez de eles fazerem isso, os intelectuais, o que nós temos visto é que os intelectuais têm procurado se distinguir do senso comum. Essa questão é levantada pelo homem comum, então nós temos que levantar outra, então a gente fica igual a ele, ficaremos iguais a eles, aos homens comuns. Vamos aqui formar nossa própria questão. Aí cria uma questão artificial, que não tem nada a ver com aquilo que interessa a maioria das pessoas, questões que, como eu disse, são questões criadas pela própria filosofia específica que ele está desenvolvendo, questões artificiais, e aí ele vai dar respostas que não manifestam nenhuma relevância para o homem comum, pelo desejo que tem de se elitizarem, pelo desejo que eles têm de se sentirem uma casta, uma camada superior. Daqui a pouco eles vão falar uma linguagem tão esotérica, tão hermética, que somente eles se entendem, e o homem comum não entende mais nada daquilo ali. E eles se sentem o máximo por estarem se tornando ininteligíveis ao homem comum. Eu digo até brincando lá na universidade onde ensino, nesse momento nós chegamos a um autismo intelectual. Existe o mundo deles, existe o que está na cabeça deles. Mas os antigos não, os filósofos antigos, eles tratavam de questões universais, eles tratavam de questões familiares ao homem comum. Eles ajudavam o homem comum a dizer assim, quando eles falavam, era isso que eu queria falar, mas não sabia. Bem, isso aí que você acabou de dizer, era o que eu gostaria de dizer, mas eu não sabia como colocar isso daí. Portanto, eles ajudavam a pessoa comum a colocar suas questões de maneira mais objetiva e, notadamente, ajudavam a procurar respostas. Daí a importância de nós voltarmos aos antigos, muitas vezes. Em termos de educação, por exemplo, os chamados socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, desenvolveram o que a gente chama de dialética. A dialética consiste em você, na procura de conceitos, de soluções para os problemas, exercer uma refutação às primeiras impressões. E aí você vai tirando as incoerências, as inconsistências e chegando aos reais conceitos ou às reais soluções. Vamos para Sócrates, que gostava de trabalhar com conceitos, não com problemas maiores, assim, com soluções para problemas específicos, a não ser secundariamente. Ele começava por conceitos, ele se julgava um parteiro de ideias. Então ele perguntava à pessoa o que a pessoa entendia por algo, justiça, por exemplo, que é justiça. A pessoa dizia o que vinha primeiro na sua mente, e obviamente por trás daquilo que ela dizia, alguma intuição verdadeira estava presente, mas a primeira expressão que ela dava trazia inconsistências, incoerências, aquilo ali não iria se coadunar com outro conceito que ela também tinha em mente, mas ela não dava conta disso, porque nunca tinha pensado na coerência de suas ideias. Então ela lançava o que ela achava sobre aquilo ali. Aí Sócrates ia mostrando as inconsistências, mas se isso for assim, não vai dar certo com isso. Se o que você está dizendo é verdadeiro, isso não se coaduna com aquela outra coisa que você também disse, que é verdadeiro. Então ia se exercendo essa refutação para burilar, para purificar o conceito até chegar àquele conceito que se consolidasse, que se mantivesse diante das refutações. Então, utilizavam muito o método dialético. No caso de Platão, ele escrevia estabelecendo diálogos
E no caso de Aristóteles, muito embora suas obras dialogais não nos foram deixadas, legadas, as suas obras mais sistêmicas também sempre fazem com que ele coloque uma questão e mostre a posição antagônica, para comparar e ver qual é a melhor solução, qual é a melhor proposta, né? Então havia essa grande preocupação com o homem da antiguidade, por exemplo, de estabelecer conceitos adequados para as coisas. E o parâmetro pelo qual se aferia que um conceito era adequado era a realidade. Havia uma grande homenagem à realidade. A questão não era impressionar, a questão não era falar bonito, a questão não era ser estético, belo, poeta no dizer. A questão era falar de modo adequado à realidade. A realidade era o parâmetro de aferição da verdade daquilo que se dizia. Então havia essa preocupação com o real. E o real ajuda a democratizar o conhecimento. Porque se o objetivo de você expor um conceito for apenas apresentá-lo da forma mais bela, mais erudita possível, então aí vai ser uma competição de erudição e de capacidade estética. Mas se o objetivo for apresentar um conceito adequado à realidade, todos estão convivendo com a realidade. Então, consequentemente, todos estão podendo chegar a esse conceito ou concordar com o outro, né, igualando-se a ele na constatação da realidade. Então, utilizava-se, como eu disse, esse método dialético, e havia essa grande preocupação em formar conceitos. Aristóteles até dizia: conceituar é descobrir o gênero a que a coisa pertence, identificar o gênero a que ela pertence, o gênero próximo, e apresentar a sua diferença específica. Por exemplo, poderia-se dizer que o homem era um animal racional, que o gênero mais próximo do homem seria animal, e ele tem como diferença específica a racionalidade. Isso não significa dizer que o homem é só animal ou só racional, que ele não tem outros atributos, qualidades, características, mas isso significa que dizer esta informação já é suficiente para distinguir o homem de outros seres. Se, obviamente, tivéssemos que comparar o homem com um ser que fosse também animal e irracional, nós iríamos atrás de alguma outra coisa no homem a mais para poder distingui-lo. Mas como a essência é inesgotável, nós nunca podemos dizer tudo sobre qualquer coisa, né? Só Deus conhece as coisas por todos os seus anos e lados, então nós procuramos pelo menos conhecer até onde podemos distinguir uma coisa da outra. Então, havia essa preocupação de se formar conceitos, de se estabelecer definições, havia preocupação com a coerência lógica, atender o princípio da não contradição, e havia esse método dialogal, dialético, da refutação, para se chegar a posições consistentes. E o parâmetro de aferição da validade dos conhecimentos era a realidade. Então nós encontramos aí a base da educação clássica, são todos esses elementos. Quando nós chegamos na Idade Média, nós encontramos isso também, notadamente em Pedro Abelardo, mas depois em Tomás de Aquino e nos demais grandes representantes da Idade Média. O que é que acontecia? Na sala de aula, eles colocavam uma proposição, uma contraproposição, e abria-se uma discussão para encontrar uma resposta. Enquanto que, no caso de Sócrates, ele trabalhava mais com conceitos, os medievais trabalhavam mais com proposições. Uma proposição, ela envolve mais de um conceito, né? Ela envolve um juízo, a ligação entre conceitos. Então, por exemplo, colocava-se numa sala de aula a afirmação de que Deus era bom e criara todas as coisas. No entanto, havia o mal. Aí você já tinha um problema. Se Deus criou o mal, porque criou todas as coisas, ele não é bom. Se ele, sendo bom, não criou o mal, então ele não criou todas as coisas, porque o mal ele não criou. Bom, aí você tinha um problema, né? E obviamente os medievais encontraram solução para isso em Agostinho, entendendo que o mal não é criado porque não tem substância. O mal é a degeneração do bem, é como a ferrugem no ferro.
é a nadificação daquilo que tem substância. Então ninguém o criou, porque ninguém cria o nada, a nadificação, a corrosão, ele é a ausência de realidade, não uma realidade em si. Então Deus criou todas as coisas boas e os homens, ao distanciarem-se de Deus por seu livre-arbítrio, por exemplo, caminham para uma nadificação, para um distanciamento daquilo que lhes é a fonte do ser e vão caminhando para o nada, né? Então o homem, por sua liberdade, deu oportunidade ao mal, mas não criou o mal e nem Deus criou o mal, porque o mal é esse processo de nadificação. Mas note, eles colocavam essas proposições problemáticas e abriam discussão. Às vezes a gente pensa que na Idade Média a educação era autoritária, abusiva, era o contrário, era altamente participativa. Não há um livro, por exemplo, de Tomás de Aquino, que ele não coloca uma tese e uma contra-tese, né? Os livros medievais sempre traziam essa estrutura, independente da gente concordar com o que era dito ou não, eles nunca colocavam uma tese sem dar conhecimento aos seus leitores e alunos de que havia uma contra-tese, sem dar informação sobre os argumentos de quem defendia a contra-tese. Quer dizer, as pessoas não tinham nenhuma informação sonegada, os problemas eram colocados explicitamente, não se ocultava que havia divergência daquilo que se dizia e se havia discussão para, a partir da realidade, se aferir o que era mais adequado. Com a modernidade, por exemplo, Deus foi o contrário, porque os modernos eram matemáticos, os iniciadores da Idade Moderna, os racionalistas, como chamados, eles eram matemáticos e queriam submeter tudo no mundo a um paradigma matemático. Queriam estudar o direito como se fosse matemática, queriam estudar instituições como se fosse matemática, eles eram abstracionistas, portanto, em vez de levar em conta a história, a tradição, o concreto, o real, eles queriam um mundo de parâmetros matemáticos, de estruturas matemáticas. Obviamente, a matemática tem o seu lugar, obviamente, nas ciências naturais, nós podemos estudar a natureza em termos de quantidade, vamos perder um outro aspecto dela, ela tem aspectos estéticos, tem aspectos teológicos, mas é possível, como se faz nas ciências naturais, estudar a natureza apenas por aspectos quantitativos e não qualitativos. Nesse sentido, se pode dizer, como Kepler, que a linguagem que Deus fez no mundo é a matemática, mas há outros aspectos da realidade que estão para além disso daí, dessa questão matemática. Mas aí, a partir do momento que se adotou um paradigma matemático, então qual era a missão do professor? Dialogar, contestar, conversar, chegar pelo raciocínio dialético a uma conclusão? Não, era demonstrar. Quando você demonstra uma fórmula matemática, se você tiver feito corretamente, não tem discussão, não tem contratese, né? A demonstração ali é, se for corretamente feita, autossustentável, né? Negar uma verdade matemática é pôr a razão contra si mesmo, então não tem questão de conversa. Se você entende que tudo mais segue um paradigma matemático, tudo mais é demonstrativo, então pronto, é só o professor demonstrar, a aula se torna um monólogo, os alunos ficam todos diante do professor, não tem mais estruturas circulares, não tem mais conversa, não tem mais argumentação. Foi Perlman, um renovador da retórica, escreveu o livro A Nova Retórica, que mostrou que existem duas formas de conhecimento, o demonstrativo e o persuasivo. O conhecimento demonstrativo aparece na matemática, em parte nas ciências naturais, mas o conhecimento persuasivo é aquele conhecimento de coisas que você não pode demonstrar inequivocamente, mas que você pode persuadir. Não quer dizer que você não possa conhecer com verdade, mas quer dizer que é outro nível de verdade, né? No caso, por exemplo, das questões éticas, morais, eu não posso demonstrar o que você deve fazer, eu demonstro o que você fez ou não fez. A forma como você agiu concretamente, esse plano de tal matou ou não matou, eu demonstro, que é uma constatação empírica, persuasiva, né? Então, o que houve foi uma perda desse aspecto persuasivo. Hoje em dia se tem procurado recuperar a persuasão, mas no plano de uma retórica vazia. Ou seja, se fala muito hoje em retórica, principalmente no direito, de persuadir, mas é um ganho de capacidade. Não há preocupação com o real. O homem antigo, ele salientava a questão
preocupação dele era de encontrar o que era verdadeiro, a luz da realidade. Então, hoje em dia, se uma pessoa tem uma grande habilidade de mascarar a realidade, ele é aplaudido. Ah, mas ele não é verdadeiro, não. Sim, mas foi brilhante, ele disse. Ele foi muito criativo. Ou seja, parece que ele está valorizando a arte no local onde deveria estar valorizando a verdade. Estamos desviando as coisas de seu lugar próprio. Né? A arte é uma esfera, a verdade tem a sua esfera. Então, eu não quero saber do brilhantismo, da criatividade dele, eu quero saber o seguinte: isso é condizente com o real, com a natureza humana, com os princípios éticos que nossa consciência reconhece. Né? Então, o homem da antiguidade, ele tinha a valorização desse aspecto da persuasão ao lado do aspecto demonstrativo, mas, fosse na demonstração, fosse na persuasão, ele orientava-se para a realidade como parâmetro da verdade. Então, os modernos desvalorizaram a persuasão, ficaram só com o aspecto da demonstração. Mais recentemente se tem valorizado a persuasão, mas como uma coisa personalista, para evidenciar personalidades capazes, brilhantes, de compor em grandes ilusões, e não buscando aferir a coisa realmente como ela acontece na tônica, né? Para juntar elementos de verdade, compor um quadro explicativo da realidade. Nós tínhamos, nesse momento também, aí, uma educação que tornava a pessoa capaz de fazer análise, fazer síntese, decompor e recompor a realidade. Quer dizer, aquele homem da Idade Média, da Antiguidade, ele sabia fazer análise, sabia fazer síntese, sabia conceituar, sabia generalizar, sabia definir. Hoje em dia, se você prestar atenção, se eu perguntar a alguém o que é isso, a pessoa... Ninguém procura definir as coisas, a gente procura falar sobre as coisas antes de definir. Né? O professor chega na sala de aula, o que é que você entende sobre isso aqui? A pessoa nunca pensou em definir aquilo ali na vida dela, nunca tentou definir. Nem antes de falar pensou no que a coisa era, mas ela quer logo falar. É um estímulo exagerado à participação pela participação, sem a pessoa ter a capacidade de participar inteligentemente. Eu até digo para os meus alunos de direito lá na faculdade, eu disse: me diga uma coisa, as pessoas que estão formando, se me perguntasse agora o que é direito, sabia dizer o que era direito? Dá uma definição? Quer dizer, elas trabalham com conceitos que elas não definem, elas não sabem o que é, que elas nunca aperfeiçoaram, aprimoraram. Quer dizer, o homem de hoje, ele não se mostra capaz de definir, de fazer análise, fazer síntese. Né? Ele perdeu essa habilidade. Na Idade Média, como eu disse, havia uma ampla discussão, mas antes havia o estudo do trigo. Antes havia o estudo de gramática, de lógica, de retórica. Esse momento aí era para sentar e aprender. Para, no momento seguinte, você ser capaz de argumentar. Hoje em dia, nós queremos que as pessoas participem, mas nós não as preparamos para participar. A filosofia da educação hoje é o seguinte: não, o aluno tem que falar. Aí diz assim para a gente, professor: olha, quando você for corrigir, você falar qualquer coisa lá certa, você tem que considerar. Ele responde uma coisa completamente: isso aqui está certo, isso está certo, não tem nada a ver com o que eu perguntei. Ele: não, mas você não pode considerar eu tendo dito alguma coisa certa com o outro que disse tudo errado. Eu disse: sim, mas se eu tivesse perguntado a um outro sobre o que você disse aqui que era certo, talvez ele soubesse dizer alguma coisa. Ele não disse porque exatamente ele tentou tão somente responder a pergunta e não soube. Mas é a ideia de participar por participar. Na Idade Média não era assim. A Idade Média era preciso um processo para aprender a participar. Era assim na Academia de Platão, era assim no Liceu, era assim na escola peripatética. Por isso que existiam as escolas, para você aprender a argumentar, para que você pudesse participar. Então, se você não sabe definir, não sabe como é que você vai participar. A educação de hoje é falha, porque incentiva a participação pela participação, mas não essa preparação que era conhecida dos clássicos. Agora vamos entrar no direito natural para a gente poder fazer a associação. Né? Os gregos reconheciam de uma
uma lei natural. Aristóteles fala no justo natural, que se distingue do justo legal, reconhece, portanto, a existência de um direito que está acima desse, que é inerente à nossa natureza, ou apreensível pela nossa natureza. Os romanos, interessantes, eles não eram muito filosóficos, com exceção de Cícero, talvez, de alguns outros, eles não se mostraram, Marco Aurélio, não se mostraram muito vocacionados à filosofia. Eles eram pragmáticos, eles eram práticos, mas eles chegaram pela via indutiva ao direito natural. Começaram pelo seu direito lá próprio, o direito romano, o direito civil, né, o jus civile, e aí depois eles começaram a dominar outros povos, conheceram o direito de outros povos, começaram a acolher o que era melhor do direito de todos. Aí formaram o direito dos gentios, o direito das gentes. E aí eles perceberam que se havia esse direito das gentes, o melhor dos direitos locais, ou dos elementos coincidentes dos direitos de várias regiões, não deveria haver um direito natural. Então eles raciocinaram de baixo para cima. Do direito romano, conhecer o direito das gentes, e do direito das gentes, o direito natural. Né? Como nós temos hoje os direitos locais, o direito internacional, e aí poderíamos ver o direito natural acima de todos eles. Os medievais trabalharam nos dois sentidos. Às vezes eram especulativos, partiam da ideia de bem, do justo e tal, e chegavam à ideia de direito natural, e às vezes também usavam a via romana, né, vendo as constatações empíricas, né, de coincidências morais para chegar à ideia de um direito natural. Tem um livro de C.S. Lewis, que é A Abolição do Homem, onde ao longo do livro ele defende com argumentos filosóficos a existência de uma lei natural. Quando chega no final do livro, ele coloca máximas morais de várias culturas, chinesa, japonesa, hebraica, grega, para mostrar como eles coincidiram na percepção de preceitos éticos, morais, jurídicos. E aí nós vemos também as duas vias. Ele começa o livro todo argumentando na via filosófica, e lá no final ele também vai pela via empírica para mostrar a existência desse direito natural. Inclusive, ele até diz, né, que os antropólogos ficam assim espantados, assustados, porque dizem que há uma variedade cultural muito grande, e questionam se há uma identidade da natureza humana em toda parte, se há esse negócio de lei natural, porque eles têm diversidades culturais, normas morais distintas e tal. O que me espanta não é a diversidade, é a unanimidade. Porque quando a gente vai comparar culturas, a gente tem que comparar essas culturas no seu melhor momento, não no seu pior momento, mais bárbaro. Quando você vai comparar culturas, você tem que comparar à luz dos seus melhores representantes e não dos piores. Então, todas as culturas tiveram alguma liderança moral, imponente, mais destacada. Então, você tem que pegar, são essas figuras morais de destaque, são os melhores momentos de cada cultura, e comparar. E você vê, apreenderam verdades éticas iguais. Né? Então, essa é também uma via argumentativa. Como eu disse, o direito natural tem que se sintonizar com o real, porque na visão da antiguidade clássica, da educação clássica, aquilo que é verdadeiro tem que se sintonizar com o real. O que é que os medievais diziam? Que havia um escalonamento entre os seres. Lá no topo da pirâmide estaria Deus, que era não apenas um ser, mas o ser, por excelência, do qual todos os seres, em alguma medida, participavam para que pudessem ter sua singularidade. Isso não quer dizer que seja um panteísmo, mas isso quer dizer que nós tiramos a fonte da nossa existência de Deus. Ele é um ser que faz com que nós sejamos isso ou aquilo, né? Ou todas as coisas sejam isso e não aquilo e tudo mais. Então, Deus está lá em cima, como ser, por excelência, ser em si. Depois vinham, por exemplo, anjos, homens e tal, mas vamos começar de baixo para cima, não de cima para baixo. Lá embaixo, nós encontramos, por exemplo, um objeto inanimado, como uma pedra. Né? Nós temos, por exemplo, uma pedra. Uma pedra participa do ser, ou seja, tira de Deus para existir o suficiente para ter
participa mais de você do que uma pedra. Porque um vegetal já tem uma interação maior com o meio ambiente, a exemplo da fotossíntese, né? Ele não tem apenas a solidez, ele tem aí um tipo de existência vegetativa. Acima do vegetal está o animal, ele participa também de uma relação interativa com o ambiente, mas ele já tem o movimento, o ânimo, né? Os instintos. Acima do animal está o ser humano. O ser humano tem a solidez, ocupa lugar no tempo e no espaço, tem o corpo. O ser humano tem o plano instintivo dos animais, tem movimento e tal, e ele tem outras coisas. Ele tem, por exemplo, uma sociabilidade consciente, ele tem racionalidade, e ele tem uma coisa que o faz realmente, por excelência, distinto, é a liberdade. Ou seja, fazendo uso de sua liberdade, um homem pode pegar aquilo que o qualifica como humano, aquilo que o distingue do animal, e maximizar ou minimizar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Um animal, porque é movido por instintos, ele não pode se fazer mais do que o que ele é. Ele não pode se fazer mais animal, menos animal, ele é o que ele é e pronto, ele é guiado pelos instintos. Um homem, sendo livre, ele pode fazer uso de sua liberdade moral para pegar elementos que o qualificam como humano, o distingue do animal, e dominarem esses elementos, ou os atrofiarem. Ele pode se brutalizar, se animalizar, ficar mais próximo do degrau de baixo, ou ele pode se elevar mais ao degrau de cima. O que é que eu quero dizer? Se eu sou um ser racional, obviamente, mais informado, minha racionalidade se desenvolve. Então, a informação, ou o direito à informação, deve ser. Se deve ser, aí já entra a linguagem aí moral. Por exemplo, eu devo ter direito à informação, direito à cultura, porque isso é um direito a que a minha racionalidade melhor se desenvolva, conhecendo as opções e as informações. Né? Por que é que drogas não devem ser legalizadas? Porque seria um direito, portanto, uma liberdade para ficar menos livre. Porque a pessoa escolhe tomar as primeiras dosagens, mas depois ela perde a capacidade de deixar de se drogar. Então, é uma liberdade autofágica. Aí a pessoa está sendo livre para não ser mais livre. E está usando de sua liberdade para ser menos humana. É uma autocontradição. Sem falar no fato de que, se drogando, ela vai ficar menos racional. O seu poder de racionalidade vai diminuir. Então, na verdade, ela está querendo uma coisa que vai fazê-la menos racional, menos livre, portanto, mais bruta, menos humana. Tudo aquilo que me faz mais ser humano deve ser, portanto, é um valor. Tudo aquilo que me faz menos humano não deve ser, portanto, é um mesmo valor. Né? A nossa sociabilidade consciente é uma característica humana. O animal tem espírito gregário, mas nós somos dotados de uma sociabilidade consciente, solidária, fraterna. Isso é uma característica humana. Se de repente, por exemplo, nós não estabelecemos o princípio ético da lealdade nos contratos, todo mundo vai começar a descumprir contrato. Isso vai fazer o quê? Vai nos afastar um do outro. Os laços de solidariedade se quebrarão. Então a lealdade deve ser, por quê? Porque a lealdade nos faz mais sociáveis, que é o que nossa natureza humana já nos indica para ser. Nos faz mais humanos. Quanto menos sociáveis nós formos, mais animais nós vamos ser. Nós vamos descer ao degrau de baixo. Né? Agostinho dizia o seguinte, ele dizia, por que será que no começo, Deus permitiu, por exemplo, a relação incestuosa, segundo o relato bíblico, entre os filhos de Adão e Eva, e depois isso passou a ser proibido mais adiante? Veja a explicação dele. Ele diz assim, na Cidade de Deus, ele diz, porque no começo a relação incestuosa favorecia a sociabilidade humana, multiplicava a espécie. Portanto, criava mais pessoas para a gente amar. Senão não haveria multiplicação, não haveria mais pessoas para amar. Ele diz, depois que a terra se encheu, a relação incestuosa passou a ser proibida, por quê? Porque a relação incestuosa aí não era para criar mais pessoas para se amar, era egoísta. Aí eu vou ficar só entre a minha família. O outro vai ficar só entre a família dele.
Ele diz, quando você casa com uma pessoa que não é da sua família, uma pessoa que não seria nunca conhecida de você, a mãe dela se torna sua sogra. O pai dela se torna seu genro. Os seus filhos terão avô de um lado e avô do outro. Então você aumenta os laços de sociabilidade humana. Você aumenta a rede de relacionamentos. Então, a partir do momento que a Terra se encheu de pessoas, passou a ser mais condizente com a norma suprema do amor, da fraternidade, a vedação da relação incestuosa. Então, note aí como nós podemos encontrar no conhecimento da natureza humana e, portanto, no real, princípios para esse desenvolvimento. Para terminar, sabe o que é que C.S. Lewis diz na Abolição do Homem? Ele diz o seguinte: a educação dos antigos, dos medievais, dos católicos, reformados, gregos e tal, ele diz assim, essa educação era uma educação que nós podemos chamar de propagação. Era uma propagação de humanidade. A educação aqui que eu estou falando é educação moral, ética, né? Protestantes, católicos, homens da antiguidade, para não ficar só em religiosos. Era uma educação de propagação da própria natureza. Por exemplo, um pássaro, ele força o seu filhote a voar. Ele vai, joga e solta. O filhote se equilibra ali e cai, mas termina voando. Ele já tem as asas, ele já tem o potencial para voar. Mas o que é que o genitor daquele filhote faz? Força ele a circunstância pelo qual ele se desenvolva na sua potencialidade natural. Isso é propagação. Ou seja, nós devemos instruir a criança a descobrir preceitos éticos que já estão na sua constituição implícitos. Essa é uma educação por propagação. A educação, entretanto, hoje não é educação por propagação, é por propaganda. A diferença entre a propagação e a propaganda é que a propaganda vem de fora. É um conhecimento estranho à natureza que nos é incutido de uma forma semelhante à da lavagem cerebral. A propagação não, é o despertar de um conhecimento que vem de dentro. Então nós temos que propagar a humanidade e não por uma engenharia social construir um homem que não é natural, um ser humano que não é natural. Né? Alguém diz, mas porque se você está dizendo que é da Constituição, por que não deixa a criança descobrir? Ninguém ensina ela, ninguém ajuda ela a descobrir. Ora, porque se ela pode conhecer mais rápido através do processo educacional, se eu posso descobrir ela ter um autoconhecimento da sua natureza mais rapidamente, eu vou permitir também a ela descobrir coisas, outras, até que eu não descobri mais rapidamente. Se eu acelerar, eu dou a ela mais oportunidade de, em breve tempo, descobrir muitas coisas. É assim que a gente faz com matemática. Em algum momento, todo mundo ia descobrir que 2 mais 2 são 4. Mas se eu puder ensinar a criança logo que 2 mais 2 são 4, quando fosse na época que ela estivesse descobrindo por si mesma que 2 mais 2 são 4, ela já está descobrindo que são fórmulas de física e outras coisas muito mais profundas. Então, a educação deve existir, mas a educação propagadora da humanidade.